Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Livro da Gênesis, o livro da criação, capítulo 14. 4 reis guerreiam contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tadal, rei de Giom, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes reis se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos havia servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os refaíns em Asterote Carnaim, os uzins em Arã e os emins em Sabe Quiriataim, e os oreus do Monte Seir até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Eleazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Assim, ao fugirem para ali, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram neles, mas os restantes fugiram para um monte. E tomaram toda a riqueza de Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado cativo. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, com toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres, com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, dizendo: Bendito seja Abrão
pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a minhas pessoas, mas os bens toma-os para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor Jeová, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Deus promete um filho a Abrão. Capítulo 15. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor Jeová a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, por isso um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor Jeová a Abrão, dizendo: este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe mais Deus: assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor Jeová, imputando-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais o Senhor Deus: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar a ti esta terra como herança. E disse Abrão: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Disse-lhe o Senhor Jeová: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, pondo cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Então disse a Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Repetindo. Então disse Deus a Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus faz aliança com Abrão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça uma tocha de fogo passou por aquelas metades.
Naquele mesmo dia fez o Senhor Jeová uma aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, os Refaíns, e o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu. Agar e Ismael, capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor Jeová me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora Sarai desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor Jeová julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. O anjo do Senhor Jeová achou a Sarai junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse o anjo: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E Agar disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor Jeová: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor Jeová: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor Jeová: eis que concebestes e dará à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor Jeová ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E Agar chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e este deu o nome ao filho que Agar tivera de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Deus muda o nome de Abrão. Capítulo 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Jeová a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo,
serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus, a circuncisão. Disse mais Deus a Abraão, agora já é Abraão, Abrão ficou para trás. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti, nas gerações futuras. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, o que será sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações. O nascido na casa e o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado com o teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei. Ela será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, dizendo no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? E dará à luz Sara, da idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, com o qual estabelecerei a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 tribos gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. A prática da circuncisão. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos os nascidos na sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão,
e circuncidou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. 3 anjos aparecem a Abraão. Capítulo 18. Depois apareceu-lhe o Senhor Jeová nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se até a terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram assim: Faze conforme disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão até as vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao seu servo, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga, leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Abraão estava em pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comeram. Deus promete um filho a Abraão, e disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E Abraão disse: Ela está na tenda. E disse: Certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor Jeová? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor Jeová: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor Jeová,
para agir com justiça e juízo, para que o Senhor Jeová faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor Jeová: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Caso contrário, eu saberei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do seu Jeová. Abraão intercede por Sodoma. E aproximou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, o destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor a Abraão: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor Jeová, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse o Senhor Jeová: não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda Abraão a falar e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse o Senhor Jeová: não o farei por amor dos 40. Disse mais Abraão: ora, não se ire o Senhor Jeová, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse o Senhor Jeová: não o farei se acharem 30. E disse Abraão: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor Jeová, se porventura se acharem ali 20. E disse o Senhor Jeová: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais Abraão: ora, não se ire o Senhor Jeová, que ainda só, mas esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse o Senhor Jeová: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor Jeová quando acabou de falar a Abraão, e ele voltou ao seu lugar. 2 anjos visitam a Ló, capítulo 19. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra. E disse Ló: meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles. Então vieram com ele e entraram em sua casa, e preparou-lhes um banquete, e preparou bolos sem fermento, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos.
Então saiu Ló para falar com eles e fechou a porta atrás de si. E disse Ló: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a eles. Eis aqui, 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí! Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, os anjos, no caso, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens, os anjos, a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor Jeová, e o Senhor Jeová nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor Jeová há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por brincalhão aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ló, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor Jeová misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse os anjos: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: não, meu senhor, até agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e foi grande a tua misericórdia para comigo, salvando a minha vida. Mas eu não posso escapar para o monte, antes que a destruição me atinja e eu morra. Veja aquela pequena cidade que está perto daqui, é bem pequena, não é? Deixa-me escapar para lá, e ali estarei a salvo. Disse-lhe o anjo: está bem, aceito também tua proposta, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te e escapa para ali, porque nada farei enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor Jeová fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e tudo o que nascia da terra.
E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor Jeová. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte com suas 2 filhas, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemos-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: ontem à noite eu já me deitei com meu pai, demos-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Então a filha menor deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai, e a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida e com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavras do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém.